Olá, caros amigos do canal Benigno Friburgo Foco. É um prazer ter vocês junto de nós. Hoje nós vamos falar do tema, gente, retidão e desonestidade, né, na arte de ser mais gente. Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benigno Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região Serrano dos Caras, Rio de Janeiro, que trabalha com o apoio do Rav Yaakov Viqueira dos Caras e também do Moretano Massa Brega, da Academia de Noé. Então, gente, vamos falar muito aqui com esse assunto. Roda a vinheta. Estamos num tempo limiar, a revelação do grande rei, e a luz do eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Então, caros amigos, como estávamos falando, hoje nós vamos falar de retidão e desonestidade. Mas antes, gente, eu quero prestar solidariedade aos policiais do Rio de Janeiro, né, que foram mortos em combate. E essa triste guerra que aconteceu lá na capital do Rio. Gente, triste. Tudo isso, gente, é uma cadeia, né, de coisas que se deixaram expandir. Gente, infelizmente, as nossas autoridades brasileiras, né, são culpadas disso daí. Nós temos que falar a verdade, são culpadas de tudo isso daí. Por quê, gente? Eles deixaram expandir a situação. Seja quem for, seja presidente, governadores, seja juízes, porque se prende bandido, se solta. E a turma de bem, o povo de bem fica à mercê. Gente, eu não moro mais em comunidade, eu morei em comunidade. Fui criança, com 8 anos de idade, 9 anos, se não me engano, eu tive que pular um muro de 2 metros com o braço quebrado. Com o braço quebrado, tive que pular um pulo de... Então a gente vive em cenas de terror no Rio de Janeiro. E só quem conviveu, quem vive, gente, sabe o que é. Então, a gente faz a autoridade brasileira, né, as autoridades brasileiras, principalmente seu presidente, principalmente juízes, né, deputados, senadores, não pode deixar moleza. Não pode. Tem que atuar de forma mais rígida, mais séria, porque está faltando seriedade com a situação. E o cidadão de bem fica vulnerável. Eu, uma criança de 8 anos, 9 anos, com o braço quebrado no campinho de futebol, tive que correr pular o muro. Deus me livrou como criança, Deus me salvou e hoje eu estou aqui. Não moro mais na comunidade, estou aqui. E o povo de bem da comunidade, a mercê, como escudo humano. E vocês tratando pessoas, traficantes, como pessoas que são coitados. Vocês são culpados disso daí. Tá, gente? As autoridades brasileiras são culpadas disso daí. Vamos lá, que Deus tome conta do nosso Brasil, do nosso Rio, e possa dar luz, transformar, ainda tem tempo de se arrepender, né? Tem tempo de presidente, juiz, governadores, deputados, senadores se arrepender, porque direitos humanos para o bandido é uma coisa. Agora, para o cidadão de bem, para os policiais que morrem, é outra coisa. Não tem, não existe. Então, gente, vamos lutar pelo bem, tá certo, gente? Isso daí, quando a desonestidade parte de cima, reflete embaixo. Falta de imparcialidade, infelizmente. Vamos lá, gente. Mas a Shem é o dono de tudo, Deus toma conta de tudo. Vamos lá, gente. Continuando aqui na arte de ser mais gente, o perigo da desonestidade. Ambição por dinheiro faz parte dos desejos do homem e suas aspirações. É um êxer, uma inclinação. O Talmud diz que antigamente os homens eram provocados por uma extrema paixão pela idolatria. Grandes de nossos homens tropeçaram nessa fraqueza, mas o Talmud prossegue dizendo que Deus substituiu Xerá, a má inclinação da Vogazará, a idolatria pela cobiça por dinheiro. E mulheres em referência a isso. Disse o Alquerebe, o Baal a Tânia, não sei se Deus fez um bom negócio. O judaísmo
não proíbe a acumulação de dinheiros e bens na caixa de uma empresa legítima, desde que se faça bom uso das riquezas em conformidade com a lei. Existem mais leis e regras acerca das propriedades do homem do que a respeito de cachorros. Isso porque, quando essas vontades escapam seus limites, as pessoas acabam perdendo a moral de vista, com o objetivo único de acumular mais propriedades. E algumas pessoas chegam a passar por cima de um princípio tão fundamental como a honestidade. Isso é um verdadeiro perigo. Os textos talmúdicos que demonstram como guiar-se por este mundo, evitando tal risco, continuam extremamente relevantes para nós hoje. Todos os casos descritos no Talmud são aplicáveis e podem ser adaptados ao nosso mundo e ao nosso tempo. Uma análise cuidadosa no Talmud possibilita traduzi-las para uma linguagem atual. Ela será capaz de demonstrar que quando nossos sábios proibiram mascarar as maçãs velhas, por exemplo, é porque eles sabiam que os vendedores desejavam encobrir o fato por línguas e dando brilho. Quando proibiam uma pessoa de pentear um cavalo doente de sua venda, da sua venda, o faziam porque sabiam que isso era feito com o intuito de vender o animal por um preço injusto, enganando o cliente. São leis que permanecem atuais e que devem ser vistas como as bases da moral e ética que conduzem os negócios. Sabe-se que aqueles que querem atingir a santidade precisam estudar os tratados de Nezikim de prejuízo, onde se especifica claramente a natureza e o funcionamento dos prejuízos que um homem pode vir a sofrer em sua relação com o próximo. O modo como os comportamentos ao fazer negócios com outra pessoa tem consequências espirituais. A ética dos pais, Pirkei Avot, está inserida no Talmud, no volume de Nezikim, aquele que fala sobre honestidade. É exatamente nessas relações que você precisa de mais moral. Infelizmente, os homens abascados que não respeitam as barreiras prescritas pela Torá tornam-se capazes de cometer inúmeros crimes financeiros. O judaísmo tem consciência de que o homem tem ambições, assim como consta em nossos livros, aquele que tem 100 quer 200, o que tem 200 quer 400, a vontade poderosa, e não raro, torna-se mais forte que os freios morais. Conta-se uma história de um mestre racídico chamado Rabi Haim Texanos, autor de Divrei Haim, em Yom Kippur, um dos homens que mais ajudava a sinagoga financeiramente começou a passar mal durante a reza. Pela lei, quando alguém não se sente bem em Yom Kippur, é permitido que lhe dê bebida e comida, desde que se obedeça a quantidade estabelecida. Assim, inicialmente permite-se inserir um pouco de bebida e comida, e caso a pessoa melhore, poderá prosseguir o jejum. No caso de não obter melhor, a pessoa pode então aumentar a quantidade consumida. E se houver ainda risco de vida, ela poderá finalmente quebrar o jejum e comer a refeição inteira. Dessa forma, ofereceram ao homem rico um pouco de beber e depois algo para comer, mas ele continuava se sentindo mal. O rabino que observava a cena descansava e resolveu se aproximar disso, ao pé no ouvido daquele homem. Se você quiser, posso lhe dar uma refeição completa, mas isso lhe custará 500 moedas para as obras assistenciais da sinagoga. No mesmo instante, sua cor voltou e ele disse, já que estava se sentindo melhor, o ser humano nutre um amor especial em relação ao seu dinheiro. Quando esse amor foge do controle, o homem não mantém a honestidade, ele é capaz de destruir uma sociedade. Corrupção em todas as suas formas, é claro, inadmissível pelo judaísmo. Mas podemos dizer que a pior delas é a chorragem, o suborno. Um juiz que aceita um suborno está cometendo um grande pecado. Qualquer pessoa que se sujeite a qualquer espécie de corrupções se torna cega, incapaz de julgar o assunto objetivamente. A Torá adverte que a chorrada é Einei Rahamim, o suborno faz cegar os sábios. Rabi Levi Tzak de Berkev explica que a palavra chorrada pode ser dividida em hebraico em duas outras. Shehu Had, ele é um, ou seja, ao aceitar um suborno, aquele que recebe se torna um com o que ofereceu, sendo assim, ele não é mais capaz de enxergar seus erros, pois Adam Karov e Tseu Atzmo, o homem está muito perto de si mesmo, para que consiga fazer um julgamento objetivo e imparcial. Conta-se no Talmud que certa vez Rabi Shemu estava com dificuldade para atravessar uma ponte e alguém se aproximou, dando-lhe a mão para ajudá-lo. Na travessia, depois de agradecer, Rabi Shemu perguntou quem era aquela pessoa e descobriu que ela havia vindo à cidade para que alguém lhe julgasse um caso. Rabi Shemu disse então que, independentemente do conteúdo do caso, ele não poderia julgá-lo, afirmando que, porque recebido a sua ajuda, não seria mais possível que ele prosseguisse com um julgamento impessoal. Desta forma,
nesta mesma fonte, colocamos a história de um juiz gentil que se vangloriava de nunca aceitar subornos. Até que vieram até ele certo dia 2 irmãos que estavam em litígio. E seus nomes eram Ramba Gamaliel e Machalon. Seu pai acabaria de falecer, deixando-lhes uma pequena herança. E Machalon foi primeiramente até o juiz para pedir que o julgasse. No caso, ele levou um candelabro de ouro de presente. O juiz filósofo declarou então a lei secular que tinha que a herança deveria ser dividida em 2 partes idênticas, em caso como dela. Vindo o veredicto, Ramba Gamaliel informou ao juiz que, na Torá, em casos como esses, somente o homem deve receber a fortuna. Ele levou de presente um Ramor Rubi, um burro da Índia. E depois disso, o juiz tornou analisar a situação e concluiu que, dado que a Torá afirmava que o homem tem prioridade sobre a irmã, no recebimento de herança, sua opinião se poria ao lado da Torá. Foi então que Machalon tentou recordar de seu parente, dizendo: a sua sabedoria brilha como candelabro. No entanto, adiantou-se Ramba Gamaliel e disse: Atará, Vatash, Lesh Eragá. Veio o burro e pegou o candelabro. Infelizmente, Ramba Gamaliel e sua irmã tiveram sucesso ao desmascarar esse juiz e nos mostrar com essa história que não foca juízes corruptos, tendo em vista que a função do juiz é garantir justiça para todos, visto que somente a honestidade pode construir uma base sólida para uma sociedade justa. O Talmud vai mais longe e diz que a corrupção tem o poder de arruinar uma sociedade. Lembrando a necessidade fundamental de permanecer no caminho da honestidade. Como mencionamos anteriormente, teremos de prestar contas de nosso comportamento. Nesse sentido, logo que chegarmos ao céu, devemos cumprir as mitzvot sem considerar sua recompensa. Mas porque Deus ordenou, esta é a sua vontade. Sabemos, todavia, que quem é honesto nos negócios é recompensado com uma vida longa. Então, nós vemos aqui, gente, a descrição dos sábios, tá, gente? Os sábios e a Torá, e nós sabemos muito bem claro, gente, ninguém é bobo. E a honestidade pode construir uma base sólida para uma sociedade, mas a corrupção arruína uma sociedade, gente. Corrupção em todo sentido. Então, gente, o que nós estamos vendo em muitos lugares no nosso Brasil aqui é isso daí, gente. A base da sociedade está sendo destruída por corrupção, ideias maléficas, e que possamos nós orarmos, rezarmos para que possamos não ver discussão das pessoas, mas as pessoas mudarem sua mente, sua cabeça, sua moral e seu caráter. Gente, tudo de bom para vocês. Obrigado. Se vocês gostaram do conteúdo, compartilhe, dê seu joinha, dê seu like, ative o sininho e ajude nosso canal a crescer, nós fazer um mundo melhor. Que Hashem, Deus de Israel, vos abençoe. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.